Palavra do Padre. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos novamente com a oportunidade de refletir a Palavra de Deus, isto é, motivo de alegria, poder experimentar a beleza da Palavra de Deus em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje o Evangelho está em Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 9, e diz o seguinte: Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não eram profundas. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, as parábolas são uma catequese através de imagens, são ensinamentos que valorizam os recursos locais no tempo de Jesus. Visto que a grande maioria conhecia os termos comparativos da metáfora. O aspecto diferencial das parábolas de Jesus é que elas apontam para a realidade do reino de Deus, que está no meio do povo, e se estabelecem exigências para reconhecer a autoridade de Jesus. O elemento de comparação das parábolas é claro para os ouvintes de Jesus, mas a aplicação da parábola algumas vezes cria dificuldades, como no caso da parábola do semeador, pois de um lado muito simples, por ser uma imagem do cotidiano da Palestina, e por outro de difícil interpretação, exigindo uma explicação da parte de Jesus, como podemos conferir no capítulo 13, versículo 18 ao 23. Pois os que ouviam a parábola sabiam que Jesus estava falando de si mesmo. Assim era Jesus, semeava sua palavra em qualquer parte onde via alguma esperança de que poderiam germinar. Semeava gestos de bondade e misericórdia até nos ambientes mais suspeitos, entre pessoas muito afastadas da religião. Jesus semeava com o realismo e a confiança de um lavrador da Galileia. Todos sabiam que a semeadura se perderia em mais de um lugar naquelas terras tão desiguais. Mas isso não conseguia desanimá-los.
Nem por isso o lavrador deixava de semear. O importante era a colheita final. Algo semelhante ocorre com o reino de Deus. Não faltam obstáculos e resistências, mas a força de Deus fará dar seu fruto. Seria absurdo deixar de semear. Na Igreja de Jesus Cristo, não precisamos de colhedores. Não se trata de colher êxitos, conquistas, dominar a cidade, encher as igrejas, impor nossa fé religiosa. O que faz falta são semeadores, seguidores e seguidoras de Jesus que semeiam por onde passam palavras de esperança e gestos de compaixão. É esta a conversão que devemos promover hoje entre nós, ir passando da obsessão por colher ao paciente trabalho de semear. Jesus nos deixou em herança a parábola do semeador, não a do colhedor. A parábola do semeador é um convite à esperança. A semeadura do Evangelho, muitas vezes inútil por diversas contrariedades e oposições, tem uma força que ninguém pode conter. Apesar de todos os obstáculos e dificuldades, e ainda com resultados muito diversos, a semeadura acaba em colheita fecunda que faz esquecer outros fracassos. Se pudéssemos observar o interior das vidas, ficaríamos surpresos ao encontrar tanta bondade, entrega, sacrifício, generosidade e amor verdadeiro. Há violência e sangue no mundo, mas cresce em muitos o anseio por uma verdadeira paz. Impõe-se o consumismo egoísta em nossa sociedade, mas são muitos os que descobrem a alegria de uma vida simples e compartilhada. A indiferença parece ter apagado a religião, mas em não poucas pessoas desperta a nostalgia de Deus e a necessidade da oração. A energia transformadora do Evangelho está aí trabalhando a humanidade. A sede de justiça e de amor continuará crescendo. A semeadura de Jesus não terminará em fracasso. O que se pede de nós é que acolhamos a semente. Não descobrimos em nós mesmos essa força que não provém de nós e que nos convida sem cessar a crescer, a ser mais humanos, a transformar nossa vida, a tecer relações novas entre pessoas, a viver com mais transparência, a abrir-nos com mais verdade a Deus. Meu irmão, minha irmã, que bom podermos partilhar essa palavra e deixar que ela alimente a nossa vida. Que desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.